Muito bom dia e é claro, eu quero lembrar a você que aquele que crê e que declara a palavra de Deus, esse vence. Nessa manhã eu gostaria de refletir com você a respeito de um texto da palavra do Senhor que está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, a partir do verso 29, a palavra do Senhor, ela diz assim: No entanto, diz a casa de Israel: o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? Ou não são os vossos caminhos tortuosos? A Bíblia fala de um momento de dor e de crise, um momento de incerteza. Eu acredito que de todas as verdades e de todos os sentimentos espirituais, o mais difícil de todos eles é o sentimento de injustiça. Esses dias eu estava ministrando e falei que a pior de todas as perdas é a perda do justo. Quando você age corretamente e ainda assim perde. Aparentemente a paga do seu bem é feito com mal. José, ele fugiu do erro, ele fugiu da prostituição, do adultério, e ele terminou preso, acusado daquilo que ele não fez. Ele foi correto, ele foi justo e foi pago com injustiça aquilo que humanamente ele fez de forma reta. Jó era um homem de Deus, um servo do Senhor, um bom pai. Um homem que cumpria todos os seus deveres com Deus, um homem justo. E a paga da justiça de Jó durante muito tempo foi aquilo que humanamente pareceu ser injusto. A perda dos seus bens, a perda dos seus filhos, da sua saúde, da sua estrutura. E é difícil quando nós temos como paga o mal pelo bem que fizemos. É difícil quando na nossa vida nós oramos, nós cremos, nós buscamos e aparentemente nada acontece. É difícil quando nós temos expectativas, alianças, quando nós cremos, quando nós buscamos, quando nós profetizamos e as coisas não acontecem. Parece, humanamente, que o caminho de Deus não é justo para nós. Parece que Deus se esqueceu das nossas vidas, parece que o Senhor não ouve a nossa oração, parece que a misericórdia do Senhor não nos alcança. Era esse o momento daquele povo. E eles falaram, parece que não é reto o caminho de Deus, parece que não adianta servir ao Senhor, parece que não adianta crer, parece que não adianta orar, jejuar. Eu já sequei minhas lágrimas de tanto chorar, de tanto clamar. Chega um momento da nossa vida que nós passamos a ter uma crise espiritual e imaginar que não adianta nada servir a Deus. Era esse o momento daquele povo. E a resposta do Senhor foi muito sábia. Deus vira para aquele povo e diz: o meu caminho não é reto? Ou é o seu caminho tortuoso? Deus estava dizendo, ou são as suas escolhas que estão sendo erradas? É o meu caminho que não é reto, ou as suas escolhas na vida sentimental que têm prejudicado você e destruído todos os seus sonhos de relacionamento? É o caminho de Deus que não é correto, ou a sua fragilidade emocional que muitas vezes te leva a crises, a depressão, a angústia? É o caminho de Deus que não é correto, ou você que muitas vezes tem se posicionado de forma errada, com dureza, embrutecimento de coração na vida? E quando Deus diz isso, Ele continua dizendo assim, no verso 30, portanto eu vos julgarei, a cada um eu julgarei segundo o seu caminho, ó casa de Israel, diz o Senhor. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e as iniquidades já não vos servirão de tropeço. Deus disse, eu vou julgar cada um pelo seu caminho. Eu vou julgar cada um pela sua decisão, e ouça o que eu vou dizer a você nessa manhã. Talvez as suas decisões precisam ser mudadas. Talvez as suas decisões precisam ser santificadas, abençoadas. Talvez você tomou alguns direcionamentos errados na sua vida pessoal, profissional, na sua vida financeira. Entenda, há decisões e passos que nós temos na vida que não tem mais jeito de retroceder. As coisas que acontecem em nossa vida, que elas são permanentes. E obviamente Deus não quer
que nós pereçamos pelos nossos erros, pelas decisões que nós tomamos no momento de fraqueza, que nós pereçamos porque tomamos uma decisão dominados pela angústia, pela incerteza, pelo medo. Mas Deus quer que isso seja convertido, transformado, santificado, abençoado. Deus quer que o relacionamento no qual você está hoje seja santificado pela voz de Deus e pela presença do Senhor. Deus quer que o seu trabalho, a sua vida financeira seja abençoada por Ele. Muitas vezes nós erramos no nosso coração e nós nos embrutecemos. Quanto mais a vida se tornou dura, quanto mais perda nós tivemos, mais duros e insensíveis nós nos tornamos. Quanto mais a vida nos castigou com problemas, quanto mais a vida pesou sobre os nossos ombros, mais amargurados e feridos nós ficamos. Há pessoas que estão angustiadas porque elas carregam rejeição desde a sua infância. Há pessoas que estão carregando sentimento de tristeza porque perderam inúmeras vezes na vida, estão frustradas, decepcionadas, abatidas demais. O Senhor disse: eu quero te julgar pelo seu caminho. Então converta. A palavra conversão, ela significa uma mudança de direção. Significa que no rumo onde eu estava andando eu decido voltar atrás. Talvez você precise voltar atrás das suas decisões com relação ao pecado, às maldições da sua vida. Talvez você precise tomar uma decisão de voltar atrás de um coração endurecido. Talvez você precise voltar atrás desse coração cheio de tristeza, de angústia, de mágoa, de depressão, de vazio. Talvez você precise dizer: Deus, olha para a minha vida. É interessante o que a palavra do Senhor diz. Ele disse: eu vou julgar a sua causa, mas eu vou julgar você pelo seu caminho, por onde você está andando. E talvez você esteja andando por um caminho de dor, por um caminho de morte. Talvez hoje você precise se converter do seu caminho. Obviamente, o chamado de Deus a todo homem é converter, porque nós estamos andando em direção ao inferno, ao erro, ao pecado. E Ele diz: converta, convirja o seu caminho, volte para a presença de Deus. Mas a conversão, ela não é só aí. A conversão também precisa acontecer na nossa vida emocional, sentimental, nas decisões erradas que nós tomamos. Nós precisamos mudar e dizer: Senhor, eu quero andar pelo caminho dos justos. Eu quero andar pelo caminho daqueles que têm alegria, que têm felicidade, daqueles que conseguem romper na vida. Eu não quero mais andar pelo caminho de morte, de destruição, da pessoa que está andando com os ombros carregados, com a alma entristecida, ferido na sua vida interior. Por isso o chamado de Deus é: converta, mude, transforme a sua vida, olhe os caminhos nos quais você está andando e tome a decisão de dizer: Senhor, eu não quero andar mais nesse caminho. Eu quero uma mudança no meu lar, na minha família, eu quero uma mudança na minha vida espiritual. Eu quero ser livre dessa maldição, eu quero ser livre dessa resistência que eu estou passando, enfrentando. Talvez você nessa manhã precise disso. E olha como Deus é tremendo. O versículo 31 diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgredis, e criais em vós um coração novo, um espírito novo, pois por que morrerias tu, ó casa de Israel? Como Deus é tremendo! Como o conselho de Deus é sábio. Ele diz: lançai de vós as suas transgressões. Talvez você errou, talvez você tomou decisões erradas, talvez você está sofrendo, talvez você está passando por uma vida muito dura, muito carregada de opressão de demônios, muito carregada de maldição, muito carregada de tristeza. E Ele diz: lance tudo isso fora de vós. E Ele diz duas verdades. Primeiro Ele diz: criai um coração novo. Deus sabe que o nosso coração precisa ser convertido da tristeza para a alegria. Deus sabe que o nosso coração precisa ser convertido da dor, da mágoa, para a limpeza, para um coração puro, sem carregar consigo feridas, cicatrizes, machucados. Ele diz: criai em vós um coração novo. E há tanta necessidade muitas vezes de que o Senhor pegue o nosso coração ferido, machucado, sujo, contaminado, e Ele transforme num coração novo, num coração disposto a recomeçar, num coração disposto a ter sentimentos novos, a voltar a ter alegria, a voltar a ter sonhos. Talvez nessa manhã Deus precisa converter o seu caminho, te tirar desse caminho de dor, de trevas, criando em você um coração novo. E a Bíblia diz: depois do coração novo, Ele diz também um espírito novo, um renovo espiritual, um espírito que tem fé,
Eu sempre digo que pessoas que têm doenças espirituais são pessoas que têm tendência à incredulidade. A pessoa cujo espírito está muito machucado, ele não consegue crer em Deus. O apóstolo Paulo diz na Bíblia que quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Obviamente, se o homem não tiver o Espírito de Deus, ele jamais vai entender Deus. Ele jamais vai acreditar em Deus. Ele jamais vai acreditar na palavra de Deus. Se o homem não tiver o Espírito de Deus, ele jamais vai dobrar o joelho diante da presença de Deus. Ele não tem o Espírito, ele não vai entender as coisas de Deus, mas o homem espiritual sabe identificar as coisas de Deus, sabe compreender as coisas de Deus. Por isso a Bíblia diz, tem um espírito novo. Porque talvez o espírito aí dentro de você está ferido, machucado, incrédulo, não consegue ir à igreja, não consegue adorar. Quando começa a orar, aquilo te incomoda, te irrita, seu pensamento é tomado de ansiedade, de preocupações, você não consegue ficar um minuto na presença de Deus. Talvez você seja uma dessas pessoas que vai ler a Bíblia, parece que as suas vistas escurecem, a sua cabeça não entende. Talvez você necessite de um espírito novo. Deus disse, por que você morreria nesse caminho? Você precisa mudar o caminho, a direção da sua vida, e eu quero te dar essa palavra nessa manhã. Talvez você está vivendo todas as lutas, as durezas, as injustiças da vida. Talvez você está vivendo e dizendo, Senhor, parece que o caminho de Deus não é correto, parece que a minha fé não está me levando a lugar nenhum. Talvez nessa manhã você precise voltar sua face a Deus. Você precisa ter um espírito novo, um coração novo e dizer, Senhor, eu creio na promessa do Senhor e eu vou andar segundo a tua vontade, porque Deus vai me tirar do caminho da morte e me pôr no caminho da vida nessa manhã. Se você crê, se você precisa que isso aconteça na sua vida, feche os seus olhos onde você está. Eu quero orar com você e quero orar por você. Pai Santo Deus, nessa manhã, eu coloco ao meu Jesus cada vida que nesse momento ora comigo. Cada pessoa, Senhor, que tem dito no seu espírito que muitas vezes o caminho de Deus não é correto. Muitas pessoas que estão tendo como paga as coisas ruins. Muitas pessoas, Senhor, que têm orado, não têm chegado aos seus objetivos, não têm alcançado a sua bênção, a sua vitória. Muitas pessoas nesse momento, meu Deus, estão andando por um caminho de dor, de destruição, de ruína. Elas estão abatidas, Senhor. São pessoas que já creram, já oraram, já lutaram, já tentaram, mas não chegaram a lugar nenhum e hoje estão com o coração machucado, ferido, com o espírito embrutecido. São pessoas, Senhor, que internamente estão enfrentando crises espirituais. Eu lhe peço, Senhor, em nome de Jesus, tira de nós todos os nossos pecados, iniquidades. Como diz a Sagrada Escritura, nós queremos lançar de nós todos os nossos erros, todas as nossas decisões erradas, tudo aquilo que nós dissemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós vimos, tudo aquilo que nós sentimos, Senhor, e que desagradou tanto a Tua presença, que nos fez andar por um caminho de morte. Senhor, nós lançamos de nós, e nessa manhã eu lhe peço, Senhor, dê a cada um de nós um coração novo. Tira esse coração, Senhor Jesus, machucado. Tira esse coração de pedra. Tira esse coração duro e nos dá um coração novo, um coração limpo de toda angústia, livre de toda depressão. Um coração, Senhor Jesus, curado, transformado pela Tua graça e pela Tua generosidade. Senhor, que nessa manhã o Senhor nos dê um espírito novo, uma fé renovada. Eu lhe peço, Deus, tudo aquilo que tem impedido a nossa mente de crer, de esperar, Senhor Jesus, que saia e que o nosso espírito receba de Deus nessa manhã um renovo, vida, força e milagre de Deus. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, eu sou o Bispo Ciro Ferreira e se você deseja receber esse áudio com a palavra de Deus, entre em contato comigo agora, através do número 41 987966353. Que Deus te abençoe e que essa sexta-feira Deus coloque os anjos no seu caminho e te dê um dia abençoado de vitória e de milagre, em nome de Jesus.